Muito bem. O texto da nossa meditação de hoje de manhã é João 11. João capítulo 11. Então eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias, se você tiver com facilidade aí, não é? João capítulo 11. Muito bem. Vamos orar? Então, vamos orar? Amado Deus, te agradecemos já no início deste novo dia. As misericórdias do Senhor que se renovaram ao nosso favor nesta manhã, elas não têm fim. E elas são a razão de nós não sermos consumidos, diz a tua palavra. E então, nós nos achegamos diante do teu trono da graça, para receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Esses dias têm sido tempo oportuno, Pai, para dependermos da tua graça e também vivemos as tuas misericórdias. Abençoa o teu povo que está se agregando aqui para juntos meditar na tua palavra, iniciando mais uma semana. Então fala aos nossos corações, que o teu Santo Espírito ministre, Pai, aos nossos corações neste dia. E é no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, que eu suplico e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. João capítulo 11. João capítulo 11. E eu quero começar esse tempo fazendo uma pergunta de reflexão, né? Algumas reflexões. Vou entrar nos princípios já a listar. Não se preocupe que depois, lá no IB Maranata, eu coloco esses princípios de novo, que serão 3. Né? Os irmãos têm ajudado isto, né? Colocando os pontos das mensagens para que os irmãos possam ter isto depois, né? Então, a pergunta é: qual é o valor da narrativa da ressurreição de Lázaro? Não vale responder, pastor, está na Bíblia, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso não vale. Aí também você não sabe nem brincar, né? Olha, qual é o valor da narrativa da ressurreição de Lázaro? Por exemplo, quando eu disse para você, vamos meditar em João 11, a ressurreição de Lázaro, qual é o primeiro pensamento que veio à sua mente? Rapidinho você pode pensar, qual foi o primeiro pensamento que veio à sua mente? Qual é o primeiro pensamento quando você é notificado de João 11, a ressurreição de Lázaro? É a narrativa de um dos grandes milagres de Jesus, que ele ressuscitou o amigo dele. Vem à sua mente, talvez, que é onde está aquele texto, Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, nas línguas originais. O menor versículo de toda a Bíblia é Jesus chorou, João 11:35. Certamente que temos mais coisas, né? No entanto, mesmo sendo o texto que fala de um grande milagre como este, aqui, muito conhecido, né? O versículo 25 aparece, mesmo nos velórios, né? De pessoas lá que não são convertidos necessariamente, lá, eu sou a ressurreição e a vida, né? É um texto lá. Então, esse texto, na verdade, ele é um texto que traz muitos princípios e muitos detalhes para se enfrentar períodos ou tempos de grandes dificuldades, de grandes sofrimentos. Um período de grande sofrimento. Então eu entendo que ele é um texto oportuno para aquilo que estamos passando nesses dias. Na verdade, estes princípios aqui, eles giram em torno de 3 descobertas, né? Ele nos ajuda, né? Nos esclarecendo ao lermos o relato do que aconteceu com Maria e Marta, né? Neste episódio, uma vez que Lázaro estava morto, então os efeitos deste grande sofrimento era na vida dessas duas irmãs. Então nós encontramos aqui 3 descobertas que nós fazemos quando passamos por
tempos de grande sofrimento, por isso o texto é apropriado. A primeira descoberta é que em tempos de grandes sofrimentos, nós descobrimos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Inclusive, eu tenho dado títulos para esses devocionais, né? Não é uma prática ao longo desses tantos anos, mas eu tenho feito isso até com uma certa frequência nesses dias. Eu coloquei assim: e quando Deus demora para agir? E quando Deus demora para agir? Porque é uma das sensações que nós podemos ter em momentos de grandes dificuldades, grandes sofrimentos. A pergunta que todo tempo está e começa mais uma semana, a pergunta volta: e quando é que vai acabar isso? Quando é que vai acabar o isolamento? Quando vai ter fim essa pandemia? Quando? Então, nota, João 11 nos ajuda com este princípio, esta descoberta, que em tempos de grande sofrimento nós descobrimos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Segunda descoberta que nós podemos fazer, baseado nesse texto, é que nós descobrimos que as prioridades ou os propósitos de Deus são também diferentes do nosso. As prioridades de Deus, os propósitos de Deus são diferentes das nossas prioridades e de como nós enxergamos o agir de Deus. E a terceira descoberta é que, em tempos de sofrimento, a grande descoberta que nós fazemos e que nós vemos na vida dessas irmãs é que nós não conhecemos Cristo o bastante. Nós não conhecemos Cristo o bastante. E isso tem me feito meditar desde o princípio desse tempo juntos aqui. Tudo que se escuta hoje é aquela mesma tecla. Qual é? Fica em casa. O isolamento social é o melhor remédio. Não há outro remédio, não há outra solução, não há vacina. Fica em casa. Pois eu vou fazer como eles estão fazendo, de outra forma. Leia a palavra. Ore. Pastor, mas eu faço isso, mas eu tenho o dia inteiro, é um dia que não acaba, parece que não vai acabar. Eu não estou dizendo que você precisa ler o dia inteiro, mas nós precisamos refletir o tempo todo. Temos falado e temos ouvido todo o tempo, inclusive nos jornais, nos noticiários, que a grande preocupação do isolamento é a ansiedade, né? O estresse que acontece. Estão falando de que aumentou o número de violência doméstica, né? Com crianças, com adultos e com mulheres e com idosos. Irmãos, nota bem, o que nós sentimos falta? Isolamento social, isolamento dentro de casa. A menos que seja alguém solteiro, que esteja numa casa só, e nós temos orado por esses irmãos, por essas irmãs. Nós estamos em família. Ah, mas o meu marido sai para trabalhar, eu fico com criança pequena em casa. Ou seja, a ansiedade vem porque ficamos só. Mas olha que coisa interessante espiritualmente. O Senhor Jesus está conosco. Já meditamos nisso. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. O que precisamos? Quando nós acordamos cedo, mais um dia de quarentena, mais 1, mais 2, mais 10, mais 20, mais 100. Que diferença faz? Cada dia o Senhor está lá. Ah, nós conhecemos Jesus. O texto nos revela que nós conhecemos pouco. Não o suficiente do Senhor Jesus Cristo. Este é o grande princípio. Por isso, é bom que nós façamos esse exercício constante. E então eu estava refletindo como temos conhecido mais a Deus nestes anos aqui na Igreja Batista Maranata. Por quê? Porque ao longo dos anos,
Quantos tempos de dificuldades, quantos sofrimentos em irmãos, na vida de irmãos. Há uma conversa entre, quando a gente conversa com os médicos da igreja, né? Eles chegaram aqui e tem sido bênção para nós, como tantos os outros irmãos em tantos segmentos, né? De que a brincadeira que há é o seguinte, é que os casos simples na área da medicina vão para as outras igrejas. Pastor, não é possível. Vão para as outras igrejas, porque aqui na Maranata só caso cabuloso. Cada vez é um mais cabuloso que o outro. Então, passando por isso, mas irmãos, concordam comigo? Nós temos conhecido o Senhor Jesus Cristo de uma forma singular. Porque nós temos visto, vivido, participado deste agir do Senhor, conhecer mais o Senhor, conhecer mais o Senhor. Então, no texto de hoje, eu vou ler apenas alguns versículos, né, sobre essas três descobertas, né? Descobrimos que o tempo de Deus é diferente do nosso, nós descobrimos que a prioridade de Deus é diferente da nossa, e nós descobrimos que nós não conhecemos Cristo bastante. Versos de 1 a 3. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Certamente, o que dá a entender, pelo relato todo, é que a ideia é: avisa para Jesus que ele está doente. Então, o que significa? Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Essa é a ideia. Não está aqui, né? O texto diz que mandou dar uma informação. Então, saiu alguém para ir até onde Jesus estava, e o texto do versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Então, o primeiro consolo de Jesus para elas, quando o mensageiro volta, visto que Cristo não vai vir, lembra do texto, do tema de hoje? Não, né? Então, e quando Deus demora para agir, Cristo não vai vir. Então ele já mandou um recado para elas. Não é para a morte. Só que não passou muito tempo depois, Lázaro morreu. Provavelmente, quando ele voltou com a notícia de que Jesus que não era para a morte, Lázaro já estivesse morto ou morreria logo em seguida, devido ao tempo que ele vai demorar para voltar. Então, Jesus ainda demorou 2 dias onde ele estava. Se fosse conosco, né, o que nós diríamos? Não é no nosso tempo? Às vezes fazemos assim com o pastor, né? Pastor, vem aqui. Aí o pastor não vem. Pastor não veio, tá vendo? Pastor não veio. Vai não sei aonde, mas não veio. Jesus não veio. Jesus ficou lá 2 dias depois. E Lázaro morreu. Lázaro morreu, versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Porque ele disse que Lázaro tinha dormido. Os discípulos não entenderam. Mas, Senhor, se ele dorme, está seguro, pensando que era o sono. E então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e eu vou lá para despertá-los. Então, Cristo chega, passando para o versículo 21, quando Cristo chega na aldeia, versículo 21, ele estava chegando, Marta foi lá no portão encontrar com ele. Versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O que ela está dizendo? Está vendo? O senhor demorou, o senhor não veio, eu avisei o senhor, morreu. Mas o que significa isto? Significa que Marta conhecia Jesus um pouco, porque já tinha ouvido falar de tantos milagres de cura que ele havia feito. Então qual era a ideia? O que estava na mente dela? Eu aviso, ele vem, ele chega, ele cura o Lázaro e tudo está resolvido. As prioridades dela era curar o irmão dela, mas não era a prioridade do Senhor. A prioridade do Senhor é outra. Mas ela disse, é meio como que foi uma cobrança, o tom de Maria, né? O tom de Marta, que foi a primeira que contou com Jesus, era, se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido. Então Jesus,
com todo amor no coração por aquela amada irmã, disse: o teu irmão há de ressurgir. O teu irmão há de ressurgir. E então ela respondeu, versículo 24: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aquelas palavras de Jesus não traziam tanto conforto para ela, como Jesus estava pensando, talvez, segundo a mente dela. Então, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Confrontou-a com o que ela acreditava. E ela prontamente respondeu: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela disse que cria. Então, aí o texto continua, alguém vai e diz para Maria que Jesus tinha chegado. Então, Maria agora vai encontrar-se com Jesus. No versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aparentemente, foi a mesma coisa que Marta disse. Não foi a mesma coisa, foram as mesmas palavras, atitude diferente. Quando ela viu o Senhor Jesus Cristo, o texto diz que ela lançou-se-lhe aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Era verdade, ela também estava pensando que Jesus simplesmente o curaria. A razão de que era diferente o tom de Maria foi porque também a forma com que Jesus tratou Maria foi diferente do que ele fez com Marta. Então, quando ele viu a Maria chorar e os judeus que estavam lá, ele perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Então o Senhor chorou, ele ficou emocionado, correram lágrimas dos seus olhos. E então ele pediu para ir até o túmulo, e quando ele chega lá, né, no túmulo, né, a Marta novamente chega no versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então o Senhor disse para ela, respondeu Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Ela disse, lembra no outro versículo? Sim, eu tenho crido que o Senhor é o Messias. Então, quando Jesus falou, tira a pedra, ela disse, mas já morreu faz 4 dias. Ela sabia que Cristo ressuscitava pessoas, já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Mas não de 4 dias. Para ela era caso encerrado. Morto 4 dias, já não tinha mais jeito. Então o Senhor disse: você não disse que você crê? Eu disse que se você cresce, você veria a glória de Deus. E então o Senhor chama Lázaro para fora e ressuscita Lázaro. Ele ressuscita Lázaro. Então, lembra a terceira descoberta que eu disse que era mais importante? A terceira descoberta é que nós não conhecemos Cristo bastante. Essas irmãs não conheciam Cristo bastante. Sabiam que ele tinha poder, mas não tinham noção do poder realmente que ele tinha. Irmãos, é assim conosco todo o tempo. Por isso que nós temos que exercitar, por isso que o Senhor permite e providencia tempos de grande sofrimento, para que cada um deles, seja de algum irmão, seja de um ente querido, seja a nossa própria vida, nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor. Elas conheceram Jesus diferente. Jesus não estava atrasado. Deus nunca se atrasa. Deus tem um tempo dele. Todo o controle de fato está nas suas mãos. E então, no tempo oportuno, ele agirá. Não há demora para Deus. Nós sabemos aqui na nossa mente, com certeza.
mas ficamos aflitos todo o tempo. Nós ficamos aflitos. As nossas aflições mostram que nós ainda precisamos conhecer mais o Senhor. Por isso, nessa semana que se inicia, a tarefa: leia a palavra, leia os evangelhos, medite na vida do Senhor Jesus Cristo. Vamos conhecer mais o Senhor. Ele porá fim neste momento de sofrimento nosso, quando ele tiver atingido o seu propósito, nas suas prioridades, e nós teremos conhecido mais o Senhor. Então, o Senhor terá sido glorificado. E tendo sido glorificado, então ele vai por fim. E vamos voltar ao normal. E vamos de novo passar por tempos de calmaria, até que o Senhor permita novamente um outro processo. Portanto, o relato de João 11 não é para dizer que não importa se você morrer ou se alguém morrer da coronavírus, Jesus vai ressuscitar essa pessoa. Não, esse não era o propósito de João 11. Não era. E também não era uma narrativa simplesmente de alguma coisa que aconteceu lá atrás que não vai acontecer hoje. A Escritura nos narra circunstâncias e situações como um veículo para conduzir os princípios. E os princípios são estes. Nós precisamos descobrir mais sobre nós mesmos neste processo, a diferença que há entre nós e o Senhor. E então dependemos do Senhor, temos os nossos corações alegrados no Senhor, como ele fez com essas irmãs. Sim, ele trouxe Lázaro de volta, mas aquilo que alegrou o coração dessas mulheres foi: elas conheceram mais o Senhor Jesus. Realmente, toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra era dele. Era dele. E por isso reforçamos mais uma vez para encerrar. A ordem é: fazei discípulos. Vamos desfrutar deste poder. Vamos desfrutar deste conhecimento e transformar em combustível para a nossa própria adoração e a nossa tarefa de fazer discípulos. Que o Senhor nos abençoe neste dia mais uma vez. Amém. Nosso Deus bendito, obrigado por esse tempo. Obrigado por nos lembrar, Pai, de que o Senhor tem todo o poder mesmo. E que mesmo lendo a Escritura e conhecendo tantas coisas, ainda há mais por conhecer. Nós não sabemos como o Senhor vai encerrar este processo, mas certamente conheceremos mais do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, e em cujo nome eu agradeço e suplico. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom dia para vocês. Deus abençoe. Graça e paz.